Buenas, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ter a nossa terceira aula, onde nós vamos começar a trabalhar com alguns comandos em terminais Linux. Então, a gente vai usar aquela máquina virtual que a gente instalou no vídeo passado aí, tá? Onde a gente usou o Ubuntu. Quem está usando outra distribuição pode usar sem problemas, tá? Então, pessoal, assim, numa visão geral, assim, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre Linux, mas eu não vou entrar muito a fundo em Linux, porque vocês já têm outras disciplinas que acredito que apresentam de uma forma, assim, com mais informações a distribuições Linux, Unix e como trabalhar com isso. O que interessa para nós são os comandos em si, o básico de terminais, tá? Para gente usar depois algumas ferramentas, e aí a gente vai usar direto o Linux. Então, só para, né, para a gente nivelar a turma, para que todo mundo conheça o básico dos comandos, a gente vai ter essa aula, tá? Então, pessoal, o kernel Linux, uh, ele tem várias versões aí, e ele serve como base para várias distribuições de Linux, tá? Então a gente tem uma série de distribuições. A última consulta que eu fiz ali na DistroWatch ali, tá em mais de 700 versões e tem mais de 200 ativas, tá? A maioria delas são gratuitas, então a gente pode baixar pela internet, e pode, se acontecer algum problema, a gente pode procurar o problema em listas de discussão. Mas existem distribuições de Linux comerciais, onde a gente paga pelo sistema em si, por alguma melhoria que foi implementada, ou para se manter um suporte técnico, tá? Então tem uma série de versões aí, distribuições de Linux, e eu não vou aqui dizer qual é a melhor, qual que é a pior e por aí vai, porque não existe, tá? Vai muito de gosto pessoal, tá? Aqui, ó, essa imagem ela tá aumentada aqui, então aqui, por exemplo, ela tá mostrando só as ramificações de distribuições que partiram do Debian, por exemplo, tá? Que é esse pedacinho da imagem aqui, ó. E aí a gente tem várias outras aqui. Eu particularmente gosto de trabalhar com Debian, uh, mas o Ubuntu, por ele ser uma distribuição que é baseada em Debian e é assim mais, vamos dizer assim, mais famosa pela versão desktop, a gente vai usar ela na disciplina. Então, por exemplo, se vocês decidirem ali para frente trabalhar com Debian, muitas das coisas que a gente vai usar, vocês vão conseguir usar assim de forma bem tranquila, uh, no Ubuntu e no Debian, tá? Então, foi lançado lá em 2004, tá? É baseada no Debian porque o criador do Ubuntu ele trabalhava no projeto do Debian, mas aí a ideia foi ter uma pegada um pouco diferente, tá? Do Debian. Foi patrocinada pela Canonical, que é uma empresa ainda, tá? É uma das distribuições aí mais populares, e aí ela tem, além de ser popular, ela tem ainda um calendário de lançamento de novas versões aí. Esse calendário ele costuma ser seguido à risca. Então, são lançadas novas versões a cada 6 meses aí. E essas versões elas têm atualizações de seguranças garantidas aí por 18 meses. E as versões LTS elas têm uma garantia de ter atualizações de segurança por um longo tempo aí. Então é uma distribuição assim, uh, bastante usada, então é fácil da gente achar material sobre essa distribuição. É segura porque ela garante a empresa que mantém, ela garante essas atualizações, então é por isso que a gente está usando aí na disciplina, tá? Então, pessoal, a gente, para começar, tá? A gente tem que entender um pouquinho dos diretórios, da estrutura de diretórios do Linux, tá? Então, o diretório ele segue a mesma ideia de todos os outros sistemas operacionais aí, né? Que é o local usado para armazenar conjuntos de arquivos para melhor organização e localização, tá? Então, o Linux ele tem uma estrutura de diretórios que a gente vai ver já daqui um pouquinho. O que muda, e é uma mudança assim bem que nos comandos, tá? Geralmente o pessoal, quando usa o Windows, né, não costuma fazer comando com terminal, mas
quem faz. O que muda bastante é que a divisão ou a separadora ali de diretórios é a barra no Linux e no Windows é contra a barra, tá? Então é uma coisa assim simples, mas que se tá acostumado a usar terminal no Windows, usar o prompt de comando lá, né, o PowerShell agora que tem do Windows lá, é uma coisa que muda e no Linux é a barra. Então, a estrutura de diretórios padrão, tá? Do Linux é essa, ou seja, ela começa do diretório raiz aqui, que é o barra, e a partir do barra eu tenho vários outros diretórios aí, onde cada um deles tem guarda um conjunto de arquivos e outros diretórios específicos de acordo com cada função, tá? Então, por exemplo, no bin, barra bin, eu tenho os binários principais para os usuários, que seriam o cat, ls, cp, a gente vai falar sobre eles aí na disciplina hoje. Barra boot, que são os arquivos do sistema de boot do sistema operacional. Barra dev, arquivos de dispositivos. Os dispositivos eles são representados como arquivos aqui dentro do dev. Barra etc, os arquivos de configuração do sistema. Barra home, que são os diretórios dos usuários. Então, os usuários eles têm, por exemplo, lá na instalação do Linux da minha máquina virtual, eu criei um usuário, Maran. Então eu vou ter barra home, barra Maran é o diretório com os arquivos daquele usuário. Barra lib, as bibliotecas, barra mídia, montagem de dispositivos. Por aí vai. Os importantes para nós são os que estão marcados em vermelho aqui, que é a barra home, o de usuário, barra mídia, montagem de dispositivos e o barra tmp, que são de arquivos temporários, tá? Conforme a gente vai usando outras coisas na disciplina, a gente vai trabalhar um pouco em alguns outros diretórios aqui, por exemplo, com instalação de ferramenta, configuração, esse tipo de coisa. Mas agora o que importa para nós são esses três aí, e são os que a gente vai começar a usar, tá? Então, pessoal, como que funciona o controle de acesso, tá? Então, controle de usuários aí. O Linux tem um sistema de controle de acesso, a gente não vai trabalhar a fundo nisso agora, a gente vai trabalhar com isso, assim, ver alguns conceitos a mais conforme a gente for seguindo nas outras ferramentas, tá? Então, a ideia aqui é só mostrar um básico do básico para a gente começar. Então, serve para definir privilégios e restringir arquivos a diretórios ou arquivos. Definido por usuários e grupos, então eu posso definir, criar usuários e separar, agrupar esses usuários por um determinado grupo e definir controles de acesso aos arquivos ali por esse grupo de usuários ou por usuário específico, né? E a gente tem o superusuário, ou o usuário que a gente chama de root, que é o usuário que consegue, vamos dizer assim, fazer tudo dentro da nossa... tudo dentro do sistema operacional. Ele tem acesso ilimitado ali àquele sistema de arquivos e aí o que a gente sempre aconselha é que a gente não faça todas as operações ou não logue no sistema operacional usando o root e saia mexendo em arquivos e alterando tudo que pode, tá? Por quê? Porque ele pode fazer tudo, tá? Então a gente geralmente, por isso até que na instalação se pede para criar um usuário, aquele usuário ele tem uma série de privilégios ali, mas ele não é o root que consegue fazer tudo dentro do sistema, tá? Então, pessoal, para a gente trabalhar, tá? Fazer as operações do Linux, a gente vai precisar de um terminal, tá? Que provê uma interface lá para os serviços do kernel. Como a gente não instalou interface gráfica, quando a gente inicia a máquina virtual e loga, a gente já está acessando o shell ali, tá? Se vocês tiverem interface gráfica, vão ter que ir lá nos programas, procurar o terminal, clicar em cima, ele vai abrir uma janelinha que vai representar a mesma coisa, tá? Então eu vamos fazer a mágica da edição e ver se funciona. Acho que funcionou. Tá. E aí aqui eu tenho a minha máquina virtual rodando lá, né? Que foi aquela que a gente instalou. E aí eu vou fazer login aqui.
apareceu meio errado ali o coisa, mas aí é problema no meu computador ali. Só botei o nome do usuário e loguei, tá? Então loguei, beleza. Vejam que o que aparece aqui? Nome de usuário. Opa, olha aí. Ó. Deixa eu puxar aqui. Aqui. O que apareceu ali? Vou diminuir aqui. Aqui. O que apareceu? Nome de usuário, arroba, nome do servidor, e aí no final símbolo, o cifrão aqui. Por quê? Porque eu tô logado como um usuário normal, tá? A gente vai ver depois como logar com root, então com root vai aparecer o símbolo de jogo da velha, beleza? Então, o que a gente pode fazer, pessoal? Qual que é a ideia dessa aula? Mostrar alguns comandos básicos, tá? Para a gente trabalhar com terminais Linux ali. Então, o primeiro comando que a gente vai usar, até nem é o password ali. A gente, por exemplo, vocês viram que eu tive que arrastar minha janela para cima porque um pedaço da tela tá aparecendo para baixo e por aí vai. Vamos supor que a gente vai digitando várias coisas aí e a gente precisa que a gente quer limpar esse terminal, tá? Vocês podem só dar o comando clear, tá? C-L-E-A-R, dá um enter, ele vai limpar o terminal, ó, e aí voltou lá para cima, tá? Quero mudar minha senha, tá? Então, para mudar a senha do usuário que tá logado, eu posso usar o PSWD. Então, PSWD, enter. Ele vai pedir a senha atual, né? Então, eu vou colocar aqui a minha senha atual. Vai pedir uma nova senha. Vou digitar minha nova senha. E vai pedir para que eu redigite a minha nova senha. Vou redigitar a minha nova senha. Dá um enter e aí ele vai dar o aviso ali que a senha foi trocada com sucesso, tá? Se uma das duas, se a nova senha e a rechecagem da senha for diferente, né, ele vai dar um erro ali e vai acusar. O próximo, pessoal. Então, o ls a gente pode usar para listar diretórios, tá? Então, por exemplo, ls vai listar os diretórios que estão... Vai listar o conteúdo que está dentro do diretório que eu estou acessando. Como no meu diretório não tem nada, ele não mostrou nada ali. Vamos, por exemplo, entrar em um outro diretório, tá? A gente já vai ver um pouco mais sobre o comando cd, mas vamos apertar aqui em cd barra. Então, cd é para a gente ir para o diretório que eu estou dizendo a seguir. Então, eu estou dizendo, olha, vamos para o diretório raiz ali, cd barra. Mudei para o diretório barra e aí agora, o raiz, né? E aí agora, se eu usar o ls, ele vai me mostrar toda a estrutura de diretórios e arquivos que eu tenho dentro daquele diretório que é o raiz, tá? Opções que a gente pode usar ali. "-a", então, por exemplo, ls-a vai me mostrar os arquivos ocultos, tá? Se eu tiver algum arquivo oculto aí dentro. ls-l, ele vai me mostrar a lista dos arquivos e diretórios com uma série de informações sobre esses arquivos e diretórios, tá? Então, por exemplo, meu mouse não está aparecendo, mas se vocês olharem aqui bem na esquerda, vocês vão ver que tem alguns itens que começam com D, por exemplo. Então, D está me dizendo que aquele item ali é um diretório. Está me dizendo quem que é o dono daquele diretório. Então, por exemplo, ali é o root. Do lado do root, para a direita ali, está me dizendo o tamanho, data de criação, tá? Então tem uma série de informações ali que o ls pode passar para a gente, tá?
Vou dar um clear daqui. Então eu vou dar um enter só pro meu terminal vir para cá. Vou digitar clear de novo para limpar. E aí ele limpou aqui. E aí, por exemplo, eu quero saber aonde que está o meu... Deixa eu abrir aqui. Tô tentando ajeitar aqui. Aí. Aqui. Então, por exemplo, eu quero mostrar em qual diretório eu tô. Posso usar o comando pwd, tá? Então, pwd, ele me mostrou aqui que eu tô no diretório raiz, tá? Aqui. E o cd, que foi o comando que a gente usou ali para mudar de diretório atual. Então, por exemplo, eu tô no barra, que é o diretório raiz. Quero ir pro diretório lá pro meu home, por exemplo. Então, cd barra home barra maran. Enter. Ele foi pro meu diretório home. Se eu quero ver o caminho completo, tá? pwd, e ele vai me mostrar, olha, tu tá no barra home barra maran. Então, pessoal, com o CD a gente pode usar vamos dizer assim, alguns caracteres coringas aí que vão me apontar para diretórios especiais, tá? Então, por exemplo, se eu quero ir para o raiz, a gente já viu antes, né? CD barra, vou cair no diretório raiz, então ls vai me mostrar que eu tô dentro, todos os subdiretórios desse diretório raiz. Eu vou dar um clear aqui. Vou voltar lá pro home barra home barra maran, então cd barra home barra maran, enter. Entrei lá no meu diretório home. Vamos supor que eu queira voltar a um diretório. Então, por exemplo, eu estou dentro do barra home barra maran e eu quero voltar a um diretório nessa estrutura. Eu quero entrar no barra home, por exemplo. Eu não preciso colocar cd barra home. Eu posso simplesmente, a partir desse diretório que eu estou, colocar cd dois pontos, espaço dois pontos, e olha só, ele apareceu barra home ali, e está mostrando que eu estou dentro do barra home, ou seja, eu voltei um diretório na estrutura ali, tá? Se eu quero ir direto para o home, tá? Vamos supor, vou colocar aqui vou entrar em outro diretório qualquer, tá? Então, por exemplo, cd barra var, se eu digitar, por exemplo, barra va, vocês podem apertar tab, ele vai autocompletar, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu apertar duas vezes tab, ele vai me mostrar tudo que está dentro do barra var. E aí eu posso ir autocompletando, tá? Por exemplo, eu vou entrar dentro do barra var, backups, dou um tab, ele vai autocompletar. Dou dois tabs, não tem nada aqui. Então vou entrar dentro desse diretório, por algum motivo, vou fazer alguma operação ali, e vamos imaginar que eu quero voltar lá para o meu diretório home. Então cd, e aí eu posso usar o tio ali, e ele vai voltar pro home, tá? Então pwd, e olha lá, eu estou no diretório barra home barra maran, que é o home do meu usuário, tá? O clear é um comando que a gente já tinha usado antes, né? Então clear para a gente limpar o terminal, tá? Coisas que eu posso fazer aqui, tá? Todo comando que vocês vão fazendo, ele vai sendo guardado no histórico, tá? Então, se vocês apertarem a tecla para cima, a seta para cima, ele vai mostrar o último comando que vocês fizeram. Se vocês apertarem de novo, vai mostrar o penúltimo e assim vai indo, tá? Então, ó, eu estou apertando na tecla para cima e ele está mostrando todos os comandos que eu fiz. Se eu der um enter ou modificar, eu posso modificar e dar um enter e vai executar esse comando de novo, tá? Se vocês apertarem para baixo, ele vai navegando no histórico no outro sentido, né? Ou seja, daquele comando mais antigo e vai vindo pro mais novo. Então, por exemplo, aqui clear foi o último comando que eu executei, e aí para baixo ele fica vazio, que é
o último estado que estava ali o meu terminal. Então, para cima eu vou voltando no histórico, para baixo eu vou voltando para o mais atual. mkdir, pessoal. Então, aqui a gente vai começar a criar diretórios e arquivos, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui um diretório, mkdir DevOps. Então, se eu colocar mkdir DevOps, der um Enter, ele vai criar o diretório DevOps. Então, se eu der um ls agora, ó, ele tá bem um azul bem escuro, mas ele criou o diretório de DevOps ali, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode criar diretório e subdiretório junto nessa mesma, usando o mkdir, tá? Então, por exemplo, se eu colocar mkdir dev, então um diretório dev, /ops, /aula 1, ou no nosso caso aqui, aula 3, por exemplo, a gente pode criar o diretório dev, dentro dele o diretório ops e dentro dele o diretório aula 3, tá? Se a gente der um enter aqui, ele vai dar erro. Por quê? Porque não existe o diretório dev, tá? Então ele não vai conseguir criar o diretório ops, e não existe o diretório ops, ele não vai conseguir criar o diretório aula 3. Para isso, a gente pode usar o "-p", tá? Então, mkdir "-p", e aí tudo que eu colocar depois, ele vai criar aquela estrutura de subdiretórios ali, tá? Então, por exemplo, se eu der um ls aqui, vai aparecer o meu DevOps, né? O DevOps foi o primeiro que eu criei lá em cima e o dev foi o que eu criei agora nesse comando. E aí eu posso entrar nesse diretório aí. Então, cd dev, entrei no diretório dev, ls, tem o diretório ops que eu tinha criado ali, né? Eu vou entrar no diretório ops, cd ops, entrei, ls, existe o diretório aula 3. Ou seja, ele criou toda aquela estrutura ali, aqueles diretórios ali que eu fui colocando com barra, tá? Quero voltar para o home, então cd till, enter, voltei para o meu diretório home. Beleza? Então a gente, o que a gente viu aí? Como listar os diretórios e arquivos, né? De acordo com o diretório que eu estou acessando. Mudar diretório, ou seja, usar o cd para ir de um diretório para outro, né? E criar diretório com mkdir. Então, mkdir eu crio novos diretórios aí. Então, pessoal, agora a gente vai ver como criar arquivos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente quer, sei lá, mostrar um texto padrão ou colocar um texto dentro de um determinado arquivo, tá? A gente pode, para mostrar um texto na saída padrão, a gente pode usar o cat ou pode usar o echo também. Então, echo, por exemplo, bem-vindo. Eu vou mostrar aquela string ali, bem-vindo, na saída padrão, tá? Cat, pessoal, a gente vai mostrar o conteúdo de um arquivo na saída padrão, tá? Então, por exemplo, aqui, cat texto.txt. Olha só, cat texto.txt, não existe ainda o arquivo txt, né? Então, se eu der um ls aqui, ó, eu não tenho arquivo nenhum aqui, eu tenho só os dois diretórios, o dev e o ops que eu tinha criado. Então a gente vai limpar aqui esse terminal aqui. E o que a gente pode fazer? Vocês lembram antes que eu mostrei que a gente podia usar o echo aqui para mostrar uma mensagem, por exemplo, de bem-vindo na saída padrão? O que a gente pode fazer? A gente pode dizer, olha, eu quero que esse bem-vindo aí, ele não saia, ele não vá para a saída padrão, que é o nosso terminal. Eu posso querer colocar essa string dentro de um arquivo, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer com echo
vai colocar a string em aspas duplas, né? Então, por exemplo, bem-vindo à disciplina de DevOps. Carinha de feliz, tá? A gente não vai colocar isso direto, o que a gente vai usar? A gente vai usar o símbolo de maior, tá? O que o símbolo de maior vai fazer? A gente está redirecionando, então a gente está dizendo, olha terminal, dá eco, ou seja, esse texto que eu estou colocando aqui não redireciona para a saída padrão, redireciona, a flechinha está mostrando isso, redireciona, e aí a gente vai dizer para onde que a gente está redirecionando. No nosso caso, a gente vai redirecionar para um arquivo .txt, tá? Dou Enter. Então vejam que ele não saiu nada no terminal como tinha apresentado antes com bem-vindo, né? Ele não apresentou aquela string ali. Vou dar um ls, ó, aqui, e olha só. Agora a gente tem aqueles dois diretórios ali, ó, o dev e o devops, e a gente tem aquele arquivo de texto que é o arquivo .txt, tá? Então agora a gente vai conseguir usar o cat, tá? O cat serve para quê? Para a gente pegar e mostrar o conteúdo daquele arquivo na saída padrão. Então se eu colocar cat arquivo.txt, dá um enter, olha lá. Agora ele está mostrando a string que está guardada lá dentro daquele arquivo.txt, que é o bem-vindo à disciplina de DevOps. Beleza? Operações, pessoal, que a gente pode fazer, tá? A gente pode copiar, né? Fazer cópia de diretórios e arquivos, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira copiar esse arquivo txt para dentro da pasta DevOps, tá? Então a gente vai usar o cp, vai passar a origem. Então, o que eu quero copiar? Quero copiar o arquivo e vai dizer para onde que a gente quer copiar, tá? Então, por exemplo, eu quero copiar para pasta de DevOps e aí já vão acostumando aí usando o tab. Então, ó, eu coloquei dei um tab, ele vai completar só até o dev. Por que ele não vai completar até o DevOps? Porque a gente tem a pasta dev e tem a pasta DevOps. Então, como tem mais de uma opção, ele completa até onde existe similaridade ali. Se eu apertar duas vezes o tab, até apertei mais aqui, mas se eu apertar duas vezes o tab, ele vai me mostrar todos os diretórios ou arquivos dentro daquela pasta ali que seguem aquele padrão que eu digitei. Então, por exemplo, dev e DevOps, eles seguem aquele padrão que eu digitei ali, que era o dev, né? Se eu digitar, por exemplo, ó, e der um tab, aí sim ele vai autocompletar com DevOps, porque é o único diretório que segue aquele padrão, tá? Vou dar um Enter. Beleza. Ele não deu nenhum erro, então ele copiou. ls, para a gente ver o que tem dentro desse diretório do home, né? Ainda tem o arquivo .txt, porque o copia, ele mantém a cópia ali e cria uma nova cópia dentro do outro diretório lá. Então, por exemplo, vamos entrar no DevOps lá. cd DevOps, ls. Meu arquivo txt foi copiado lá para dentro e aí a gente vai dar um cat nele. Cat, arquivo, arc e já dá um tab, né, para ir acostumando. Dá um enter. Então, ó, a gente criou o arquivo lá dentro da pasta DevOps, tá? Vou dar um clear aqui só para limpar aqui o nosso terminal. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui que tá tampando. Então, pessoal, o que acontece? Vamos voltar para o home aqui. Então, cd til aqui. E vamos supor que eu queira... Vou dar um ls para ver o que tem. E vamos supor que eu queira copiar essa pasta DevOps para dentro da pasta Dev. Tá? Então, cp, origem. Quero copiar a pasta DevOps para dentro da pasta Dev. Tá? O que acontece, pessoal? DevOps é um diretório
e ele não está vazio, ou seja, ele tem coisas ali dentro. Então, o que que ele apontou de erro ali? Ele apontou, olha, tu tem coisas dentro do DevOps, e se tu não usar o "-r" ali, ele não vai copiar tudo que está dentro do DevOps lá para dentro do Dev, tá? O que que o "-r" faz? Ele copia recursivamente. O que que é copiar recursivamente? Ele vai copiar todo o diretório e vai copiar tudo que tem dentro desse diretório lá para dentro do diretório destino que eu coloquei, tá? Então, por exemplo, como que a gente pode fazer com "-r"? Só coloca cp "-r", e aí a gente vai estar copiando recursivamente, ou seja, tudo que está dentro desse DevOps para dentro do Dev. Não acusou erro nenhum, e aí agora a gente vai conferir se está lá. Então, cd dev, a gente pode ir navegando aqui também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser ir no dev e já navegar aqui, ó, eu já tenho as duas pastas lá que a ops que eu tinha criado lá no início, né? E a DevOps que eu copiei agora. Então, posso, por exemplo, colocar isso aqui, ó. Entrei na pasta dev e depois na DevOps. Entrei dentro da pasta, vou dar um ls, e aí nosso arquivo de texto está lá dentro. Ou seja, ele copiou o diretório DevOps e copiou o arquivo junto. Se tivesse em outros subdiretórios, ele ia copiar tudo que está dentro daquele diretório ali para dentro, tá? Vou entrar no home de volta. Então, cd tio ali para a gente voltar para o home. Alguns recursos, pessoal. Alguns eu já apresentei para vocês. Então, o Tab Completion, que tudo que a gente vai digitando, se tu vai apertando o Tab, ele vai completando para ti, tá? Se tem a opção de completar, né? Então, por exemplo, se eu colocar cd dev, vou dando tab aqui, ele vai me mostrando as opções. Agora, se eu colocar cd z, não tem nada com z, então se tu vai apertando tab, ele não sugere nada aqui. Vou limpar aqui com clear. Histórico, então, seta para cima vai mostrando o histórico de operações que foram feitas ali, né? De comandos que foram feitos no terminal. Então, estou apertando para cima, estou andando lá nas instruções que eu tinha feito lá no histórico, vou apertando para baixo, vai andando em sentido inverso, né? Caractere coringa. O asterisco, pessoal, serve para, por exemplo, ó, vamos, sei lá, vamos criar uma pasta aqui, ó, mkdir, chamada teste, tá? Então, olha só, vou dar um ls e agora eu tenho arquivo, dev, DevOps e teste. E vamos supor que eu queira copiar todas as pastas que começam com DE, por exemplo, para dentro do teste. Então, o comando de cópia cp -r, porque eu quero pegar os diretórios e tudo que está dentro dos diretórios. E aí, por exemplo, ao invés de eu dar cp de dev para teste e DevOps para teste, eu posso fazer, por exemplo, de asterisco, ou seja, eu quero que copie tudo que começa com de para dentro da minha pasta teste. Tá? Então, se eu entrar agora na minha pasta teste, cd teste, ls, e olha lá, temos os nossos dois diretórios ali, dev e DevOps. Ou seja, o asterisco ele serve como um caractere coringa que significa, olha, é tudo depois daquilo ali, tá? Se eu colocasse, por exemplo, se eu quisesse copiar tudo que está dentro de uma pasta para outra, cp-r asterisco, vai pegar tudo que está dentro daquela pasta e aí eu coloco a outra para onde que eu estou querendo copiar, tá? Vamos fazer um outro teste aqui. Por exemplo, cd/tmp. Então, a gente está entrando no diretório lá que guarda arquivos temporários, né? Vou dar um ls. Olha só, tem alguns arquivos ali de log que o Ubuntu está usando. O que eu quero fazer?
a gente vai pegar e vai copiar todos os arquivos que estão lá dentro do nosso home, lá, do nosso usuário, para dentro desse TMP, tá? Então, cd till, entrei lá no meu diretório home do meu usuário, né? ls, tá todos os meus arquivos ali. E agora eu vou copiar todos eles para aquela pasta /tmp lá. Então, cp -r, porque é recursivo. Quero copiar tudo que está nessa pasta aqui para pasta tmp, tá? O que a gente vai ter que cuidar aqui? Se eu colocar só tmp, o que eu tô querendo representar? Eu tô querendo representar o seguinte, olha. Eu quero copiar recursivamente tudo que está dentro dessa pasta para dentro da pasta tmp. Só que como não tem barra antes, eu estou querendo dizer para o Linux, olha, é para uma pasta tmp que está dentro dessa aqui. Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai acusar ali, olha, esse destino que tu está me dizendo aqui, ele não é um diretório, não tem como eu copiar para cá, tá? Então vou apertar para cima, aqui, e aí a gente vai copiar para /tmp, que é a partir do raiz, né? Então, estou copiando todos os meus arquivos para dentro do diretório tmp, que, como tem a barra antes, tá a partir da raiz. Enter e copiou. Então, cd tmp, a gente vai entrar lá. Opa, de novo, não tem diretório tmp, eu vou colocar /tmp, e aí ls, e tá lá, se vocês cuidarem ali na esquerda, tá ó, nosso arquivo txt, dev, devops, e o teste tá lá no cantinho da direita. Vou dar um clear de novo aqui para limpar nosso terminal. E vamos pro próximo aí. MV, pessoal. Então, MV uso para mover arquivos de um lugar para o outro, tá? Ou renomear, tá? Então, por exemplo, vamos entrar lá no home, ls, e aí vamos supor que eu queira trocar o arquivo txt de nome, tá? Então, mv arquivo txt, e aí eu vou colocar um novo nome que eu quero para esse arquivo. Então, arquivo 2.txt. Enter, ls, nosso arquivo troca de nome e agora ele é arquivo 2, tá? Se eu quisesse, por exemplo, mover esse arquivo para dentro do diretório dev ali, mv arquivo txt dev arquivo 2.txt, txt, e aí entrando no dev, tá lá o meu arquivo 2.txt, tá? Então o MV serve basicamente para mover ou renomear arquivos aí. Remover, pessoal, então vimos como copiar, vimos como mover, vimos como criar e agora como remover. Então, para remover, pessoal, a gente vai usar o comando rm, tá? Então, rm e o nome do arquivo ou diretório que eu quero remover. Então, por exemplo, se eu quero remover o arquivo 2, rm arquivo 2.txt, removi ele, se eu der um ls não está mais lá. Diretórios, pessoal. Então, eu quero remover o diretório devops. rm devops. O que ele vai acusar, pessoal? Ele vai acusar de novo. O diretório ele é sempre o diretório e ele é composto pelos subdiretórios, se ele não tiver vazio, né? Ele é composto pelos subdiretórios e arquivos, então ele não deixa remover. O que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa que a gente usou lá com o CP lá. A gente vai ter que, do mesmo jeito que a gente tinha que usar o CP com "-r" para fazer de forma recursiva, para remover a mesma coisa. Então, rm "-r", e aí eu removo de forma recursiva, e aí ele vai remover. Tá? Então, aqui ls e já eras para o meu diretório de DevOps. Existem algumas outras opções, tá? Mas a gente vai ver algumas delas aí para frente, conforme a gente for usando as ferramentas, e eu vou mostrar depois para vocês como que vocês podem fazer para
para ver o manual de cada comando, porque tem, assim, tem uma série de opções para cada um deles. E aí vocês podem consultar de cada um. Diff, pessoal, serve para comparar linha por linha, comparar dois arquivos, tá? Então, deixa eu criar um aqui. Então, por exemplo, echo... Oi, que eu vou colocar para um arquivo A. E echo OI para um arquivo B. Tá? Então, tenho dois arquivos ali. Vou limpar aqui. E aí eu posso usar o diff. Ó. Então, diff a.txt, b.txt. Tô comparando esses dois arquivos. E aí ele vai me mostrar as diferenças. Ele vai comparar linha a linha e vai mostrar as diferenças entre os dois. Tá? Se eu tivesse linhas iguais, ele não vai mostrar, ele vai mostrar só as diferenças entre os dois arquivos. E a gente pode usar, por exemplo, o "-y" ali, para mostrar em duas colunas ali. Então ele separa o arquivo e mostra o que está diferente de em um do outro ali em duas colunas. Podemos zipar, né? Então deixa eu só puxar para baixo aqui. Podemos zipar usando o comando zip, tá? Então zip "-r", e aí a gente vai dar um nome de arquivo zip e vai dar um nome do arquivo diretório que a gente está querendo zipar. Então, por exemplo, zip arquivo.zip. Aí tá. E aí eu quero compactar, por exemplo, o a.txt. Então, olha só. Por exemplo, no nosso caso aqui, o Ubuntu server ele não vem com o zip instalado por padrão, tá? Vou pular um pouquinho para frente. A ideia era essa aí mesmo. Aqui, ó. Aqui. Então, o que acontece, pessoal? Como vocês viram ali, eu deixei o terminal aqui por cima, tá? E eu vou lendo ali. Ele acusou que ele não reconheceu esse comando zip, ou seja, ele não vem com o utilitário instalado ali, tá? Então, tem uma série de formas de fazer instalação de pacotes no Linux, tá? Alguns dos gerenciadores mais usados aí são o dpkg, apt, rpm e 1, tá? O padrão que é usado no Debian e no Ubuntu é o apt, tá? Então, o que o apt para que ele serve? Ele serve para instalar novos pacotes, ele gerencia dependências. Então, por exemplo, a gente precisa instalar um banco de dados Postgres aqui. E esse pacote tem uma série de dependências lá. A gente não precisa sair atrás de cada dependência para instalar de forma manual. A gente pode mandar instalar o Postgres e ele vai, com a APTI, ele vai procurar todas as dependências e vai instalar elas para nós, tá? E existem alguns comandos básicos aí, tá? Que eles eram usados com apt-get, mas vocês podem usar diretamente o apt hoje nessas versões mais novas do Ubuntu. Então, limpei meu terminal aqui. Então, para a gente instalar um novo pacote, por exemplo, o zip lá que a gente estava precisando, bem simples. apt-get ou apt install e o nome do pacote. Então, por exemplo, zip. Tá? Por que ele está me dando erro aí, pessoal? Porque eu não sou root. Tá? Então, eu não tenho permissão para fazer a operação de instalação. Como que a gente pode fazer a operação de instalação? Como root, mas só nessa operação. A gente pode usar o comando sudo, tá? Então, sudo e aí o comando que eu estou querendo fazer com permissão de root só para executar aquele comando. Então, sudo apt install zip. Ele vai pedir a minha senha para confirmar aqui. E aí ele tá mostrando ali, olha, eu fui lá, procurei os pacotes, ele vai adicionar 2 pacotes novos ali, o unzip, que é para descompactar, e o zip.
E eu vou precisar de 300K ali do sistema de arquivo, e aí ele só pede para confirmar com S ou N, a gente vai confirmar com S. E aí ele vai lá e vai... A minha rede tá horrível aqui. E ele vai baixar... Deixa eu puxar aqui para cima. Ele vai baixar para nós o pacote. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, antes eu estava com problema na rede, só reiniciei aqui a máquina e mudei uma configuração ali no, no VirtualBox, porque eu tenho as outras ali. Mas aí ele pegou, agora reiniciei aqui, deu certo, ele só foi ali e baixou, apertei o S, né, ali onde eu tinha mostrado, e aí ele baixou os pacotes aqui, tá? Alguns outros comandos do apt, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vou limpar o terminal ali. Alguns outros comandos aí que são interessantes, tá? Para remover pacote, então apt-get ou apt remove o nome do pacote. Purge, quando eu quero remover os pacotes e inclusive os arquivos de configuração daqueles pacotes. E o auto-remove, quando eu quero, por exemplo, eu instalei vários pacotes e eles tinham várias dependências que foram instaladas juntos, mas essas dependências elas não são mais usadas. Então eu posso remover com auto-remove, ele vai remover todas as dependências para mim. Update, então o update atualiza a lista de pacotes disponíveis, né? Então, por exemplo, apt update. De novo, não tenho permissão, então sudo. E aí ele vai lá deixa eu rodar aqui para cima. Ele vai pegar e vai baixar toda a lista de pacotes lá para mim. E aí ele vai andar. 1 hora ele vai andar. Minha rede tá bem ruim hoje. Aí. Então, deu uma lista ali de pacotes que ele pode atualizar e por aí vai. Update. Quando upgrade, desculpa, ele atualiza o sistema desde que ele não precise instalar novos pacotes. Upgrade atualiza o sistema de forma completa.
E o dist upgrade, daí ele faz a atualização da distribuição em si, tá? O que eu recomendo? Usem o update, mas o upgrade com cuidado, tá? Com cuidado por quê? Porque às vezes a gente muda a versão do sistema assim de uma forma mais completa e aí algumas coisas podem não funcionar como esperado. Então o update é sempre interessante fazer, tá? Para pegar uma lista mais atualizada de pacotes, mas o upgrade tem que ser feito com cuidado aí. Vou voltar aqui, porque agora a gente tem o zip instalado, né? Então vou voltar aqui. Aqui, no zip. Vou aqui. Aqui, limpei meu terminal. E agora eu vou entrar no diretório dev aqui, onde eu tenho os meus arquivos lá, né? O A e o B TXT. E aí eu vou zipar, né? Então zip, eu não quero zipar um diretório, poderia, tá? Vou zipar só um arquivo, então, por exemplo, vou criar um arquivo .zip com a.txt. E aí ele foi lá e adicionou o a.txt. Se eu der um ls, olha lá, ele tem um arquivo .zip ali. Vamos supor que eu queira só ver o que tem dentro desse arquivo. Eu não preciso descompactar ele, tá? Posso só ver com um unzip, tá? Então, unzip -l, que é a opção para a gente ver o conteúdo do arquivo e o nome do arquivo. Então, olha lá. Unzip -l, ele está me mostrando que eu tenho um arquivo a.txt dentro desse zip, aí o tamanho dele é 3 ali, tá? Se eu quero descompactar ele, aí bem tranquilo, é só usar o unzip sem o -l. Então, unzip, arquivo.zip. O que acontece? Eu tenho o a.txt nessa pasta, né? Então ele está perguntando ali, ó, tu quer reescrever esse arquivo por cima? Sim, não. Se eu quero reescrever todos, nenhum. Ou se eu quero renomear. Então eu vou colocar um sim e ele vai sobrescrever por cima. Então, Y ali, e aí ele jogou por cima. Vou dar um clear aqui. ls, não vai mudar nada, né? Porque o nosso txt tá ali, então vamos remover esse txt aí. rma.txt. Dou um enter. Não tenho mais o a.txt e aí vou dar um unzip aqui. Unzip, arquivo.zip. Descompactou, não deu erro, não deu mais nenhum aviso, né? Porque não existia mais o a.txt. ls, e aí o meu a.txt tá ali. Beleza? Então assim, pessoal, na aula de hoje a gente conseguiu fazer algumas operações básicas aí em terminais, tá? A gente vai ver, a próxima aula, a gente vai falar sobre editor de texto, né? Porque a gente só trabalhou com um echo ali, jogando um texto para dentro de um arquivo, mas a gente vai trabalhar com o editor para ver algumas operações mais completinhas aí. O que eu sugiro para vocês, tá? Eu vou deixar uma listinha com algumas operações bem simples, tá? Criar um arquivo tal, criar um diretório, mover o arquivo para dentro do diretório, remover. Uma série de exercícios bem simplesinhos e aí eu só quero que vocês deem uma olhada nessa lista e tentem executar os comandos para fazer. E reportem se acontecer algum erro nos fóruns ali do Moodle ou no grupo, para vocês irem acostumando com esses comandos, porque a gente vai usar isso aí por um bom tempo aí durante a disciplina. Beleza? Então, obrigado e até a próxima aula.